Olha, a CPI desde o início, como eu tenho uma experiência já desde 2005 com a CPI dos Correios, depois do Mensalão, é muito importante que ela tenha foco. Se ela ficar extremamente abrangente, apesar de ela ser abrangente no sentido da investigação, ela tem que ter foco no sentido da metodologia de trabalho. O ideal para essa metodologia de trabalho, sem dúvida, é que nós tenhamos subrelatorias. Eu propunha no início que tivéssemos 4. Uma subrelatoria para cuidar dos agentes políticos que foram referidos, uma para cuidar dos agentes públicos que foram referidos, órgãos, ministérios, um para cuidar dos agentes privados que foram referidos, particularmente à empresa Delta, e uma 4ª subrelatoria especificamente para tratar do jogo, do bingo e outros jogos mais. Mas, infelizmente, não foi aceito isso pelo relator. Ao invés de fazer uma investigação abrangente, o PT queria direcionar a investigação tão somente para o governador do PSDB, para os deputados do PSDB, e nosso caminho nesse momento foi mostrar ao país que nós estávamos ali com isenção. A maior prova da isenção que nós poderíamos dar é que quem convocou, por primeiro, os deputados do PSDB e o próprio governador Marconi Perillo, para que ele pudesse vir à frente da CPI e dizer a sua versão sobre os fatos, não foi o PT, foi o próprio PSDB. Me perguntam muito como é que o PSDB está fazendo para evitar essa blindagem que o governo está tentando fazer em algumas pessoas ligadas ao governo. E eu digo que a nossa técnica é uma técnica muito tranquila, qual seja, é a da lógica investigativa. Todas as vezes que a gente propõe um requerimento, tem uma razão de ser para a investigação, nunca para tentar pegar este ou aquele partido, nunca para direcionar. Portanto, a forma de evitarmos a blindagem que alguns tentam é irmos com argumentos técnicos e sempre tendo o respaldo da imprensa. Porque todas as vezes que o PT ou o governo tenta direcionar a CPI, evitando que ela vá para o caminho que ela tem que ir, a imprensa vai estar junto, porque os nossos requerimentos vão estar respaldando uma investigação abrangente, sem a preocupação se vai estar atingindo A ou B. Na verdade, a convocação dos governadores, num primeiro momento, a do Agnello e a do Marconi, foi feita pelo próprio PSDB, numa demonstração de que não tínhamos o menor receio da investigação. E a postura do governador Marconi não poderia ser outra, foi de prontamente colocar-se de peito aberto e dizer: estou à disposição da CPI. Não vi isso de nenhum outro governador, particularmente do governador Agnello, o que demonstra a postura adequada, correta do nosso governador do PSDB. Particularmente com relação às empresas privadas, a que mais salta aos olhos é a questão da Delta, sem sombra de dúvida. Ela, a partir de 2009, ela passou a ter uma assessoria do ex-ministro, que está sendo julgado como mensaleiro, José Dirceu, e, por incrível que pareça, de 2009 para cá, os vencimentos dela, ou seja, os recursos, o que ela passou a receber do governo federal foi uma coisa astronomicamente inimaginável. Ela subiu de milhões para bilhões de 2009 para cá. Isso por si só já chama atenção. Depois o vínculo da Delta, na região centro-oeste, com Carlos Cachoeira, onde alguns tinham o Carlos Cachoeira como sócio oculto da Delta. Alguns diziam que até mesmo o senador Demóstenes poderia ser um sócio oculto dessa empresa. Agora o que se percebe é que no âmbito nacional, a Delta tinha ciência do que se passava aqui. E, portanto, já convocamos o senhor Cavendish para depor na CPI, porque ele sabia claramente, as escutas deixam claro isso, de tudo o que se passava aqui. Uma outra coisa que o governo fez foi muito ruim, e agora eles estão recuando porque perceberam que se deram mal, foi tentar direcionar completamente os trabalhos da CPI para atacar a mídia investigativa, o jornalismo investigativo. O PT, querendo colocar uma nuvem de fumaça sobre o julgamento do Mensalão, estava tentando atrair jornalistas que cumpriram seu papel numa investigação importante no país para serem ouvidos na CPI, confundindo-os com a figura de criminoso. Eu fiz questão de tirar isso a limpo com ambos os delegados que foram ouvidos na CPI. Para ambos eu deixei muito claro. Você ter uma fonte, mesmo que essa fonte seja desqualificada, mesmo que essa fonte seja criminosa, se essa fonte revela algo de interesse público, você não pode confundir jornalismo investigativo com conivência criminosa.